Saúdo a todos com a bendita paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Hoje nós traremos algumas verdades sem filtros. E esse é o tema do nosso vídeo hoje. Verdades sem filtros. Nos últimos dias, nós vemos muitos escândalos em torno dos altares, muitos escândalos dentro das igrejas. E a sociedade, na verdade, fazem de tudo para mostrarem ao mundo os escândalos que têm acontecido nos altares, nas igrejas, enfim. Mas sabem por quê? Sabem por que as pessoas lá fora estão com os olhos voltados para os pastores? Sabem por que as pessoas lá de fora fazem de tudo para proliferarem esses escândalos? Porque a Igreja de Cristo, acertando ou não, ela sempre, desde sempre, foi perseguida e odiada pelo mundo. Isso porque o mundo não suporta as verdades que são ditas pela pessoa do Senhor Jesus. Porque a Bíblia Sagrada, esse livro preciosíssimo, é confrontado. Porque essa Bíblia, esse livro, os ensinos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós não encontramos a ser ensinado nas instituições escolares. Por que nós não vemos isso? Porque estamos diante de uma sociedade que não gosta de ser confrontada. Sim, os males praticados pela sociedade não podem ser apresentados, não podem ser expostos. A sociedade não está preparada, essa comunidade social não está preparada para suportar toda e qualquer alguma palavra que contrapõe aquilo que são hábitos, costumes errôneos. A sociedade não está preparada para ouvir as verdades que confrontam os seus erros, suas falhas. Logo, como os pastores são os pregadores desta palavra que é rejeitada nas instituições escolares, assim como também em quase todos os governos mundiais, por conta do confronto que ela traz, logo, os pastores são conotados, são vistos como os únicos que deveriam acertar o tempo todo, nos esquecendo assim desta frase dita pelo apóstolo Paulo: não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. O único homem que acertou até então tem um nome: Cristo. Sim, a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo é o único que acertou, o único que não pecou. Já é o pastor elemento surpresa, são 28 anos agora de ministério, e durante esse período eu particularmente confesso que muito errei. 28 anos de ministério. Quando eu recebo Cristo ainda menino, e começo a buscar a Cristo Jesus com toda a minha força, com toda a minha energia, na casa dos meus 15 anos de idade. Logo, dos meus 15 anos para cá, toda a minha jornada, esses anos todos, esse tempo todo, foram dedicados e têm sido dedicados à pessoa do Senhor Jesus. Mas também teve fases, teve momentos em que eu errei. Eu errei muito, errei feio. Agora, já ouviram falar que o cabrito come onde é amarrado? Não vou trazer essas falas aqui, essa interpretação, ou essa reflexão, né? Não vou trazer aqui essa reflexão para tentar fazer as vossas mentes. Não, não é a minha intenção. Mas o cabrito come onde é amarrado. É um ditado, mas um ditado verdadeiro. Veja, durante esse período de 28 anos, buscando Cristo, e muitas vezes distante do altar, distante do cristianismo, mesmo estando distante, aonde eu estava, ainda assim, conhecendo a palavra, dominando a palavra, conhecendo quem é a pessoa de Cristo Jesus, eu cometia muitos erros.
Logo, durante os 28 anos, eu tive os meus erros, infelizmente, na presença de Cristo. Infelizmente. Sabem por quê? Porque existe um inimigo número um. Inimigo este que eu tenho lutado todos os dias. A minha própria natureza carnal. Essa natureza carnal traz consigo o quê? Pecados. Logo, eu luto com os meus pecados. Eu luto com a minha natureza. Eu luto com os desejos da minha carne. A minha carne deseja me levar para o pecado. Mas o Espírito de Deus me tem trazido a sua presença a fim de vencer os desejos da minha carne. Mas confesso que teve vezes que infelizmente eu errei feio. E não foi em outro lugar a não ser na presença de Deus. Agora, eu disse que o nosso tema aqui tratado são verdades sem filtro. Aí eu questiono, aí eu pergunto aos meus amados. Nós estamos focados simplesmente aos erros das igrejas? Nós estamos focados aos erros dos pastores, do altar? Mas eu pergunto para os meus amados, quantas mulheres hoje perderam as suas virgindades nas mãos dos seus educadores? Estou falando educadores, não pais, estou falando professores mesmo, reitores de faculdade, diretores. Eu estou falando de pessoas que também têm filhas que estão estudando, mas em nenhum instante, em nenhum momento você vê as pessoas gravando vídeos em torno desses professores pedófilos, porque temos professores pedófilos. É incrível a gente ver espalhado pelo mundo tudo em torno dos pastores. Pastor fez, pastor cozeu, pastor gritou, pastor assou. É como se os pastores fossem, sabe, o próprio... É como se os pastores fossem os homens que não tendem de ter pelo menos uma falhazita, só uma pequena falha. Sim, nós fomos chamados para sermos santos, fomos chamados para sermos justos, essa é a realidade. E não podemos lutar contra essa verdade. Mas agora, quando nós vemos pessoas, o mundo, gravando vídeo atrás de vídeo para combater pastores, falando mal dos pastores por conta de um outro erro, sabe o que a sociedade revela? Sabe o que os corações dessas pessoas revelam? O grande ódio que têm de Cristo. Como não podem enfrentar a Cristo, então enfrentam os pastores, enfrentam as igrejas, enfrentam o cristianismo, atacam as Sagradas Escrituras por meio dos erros dos servos de Deus. E mais, muitos dos escândalos que estão surgindo hoje não estão vindo de homens de Deus. A maior parte dos escândalos em torno do altar, em torno da igreja, não estão vindo de homens de Deus. Existem pessoas que são infiltradas nas igrejas, foram infiltradas nas igrejas. E muitos desses pastores que estão infiltrados nas igrejas são membros, são parte de um governo satânico, de um governo ditador, de um governo maquiavélico, de um governo das trevas. Estes homens têm a mente lavada e o coração cauterizado. Eles foram enviados e injetados dentro do sistema religioso, a fim de causarem mesmo tais escândalos para atacarem as igrejas. Tipo assim, imaginemos que eu seja o presidente de alguma república. Imaginemos que eu seja, talvez, um rei e estou governando, né? Estou governando a minha terra, estou governando a minha nação, sentado em uma cadeira de rei, como rei, e aí estou trazendo uma governação. E diante da minha governação existe um homem, 2, 3, 4 homens que estão se levantando com uma voz contrária à minha. E essa voz contrária à minha está apresentando um outro rei que está acima de mim. Eu estou falando de Cristo Jesus. Logo, estando eu temendo pelas falas desse homem, estando eu temeroso aos ensinos deste homem, aí eu vou chamar homens que trabalham comigo, aqueles que são os meus aliados, a fim de irem se infiltrarem para boicotarem o trabalho deste rei pelo qual eu estou temendo. É assim que acontece o sistema. Existem escândalos que por trás desse escândalo existe um sistema satânico. Existe a voz de um homem sentado em uma cadeira com uma voz de comando. Existem escândalos que, na verdade, meus queridos, foram montados, foram arquitetados
por esse homem que está sentado na primeira cadeira. Aqueles que são os seus fiéis, eles saem infiltrando-se nas igrejas como pastores. E eles têm uma missão: combaterem Cristo, combaterem a religião, porque eles são os inimigos da religião. Eles são os inimigos de Cristo. Então esses homens são infiltrados, e quando eles dormem, começam com aquela, quando fazem, desfazem, lá no fundo eles sabem que estão cumprindo uma missão. E você que não é espiritual, você que tem os olhos vendados e o cérebro fechado, você acredita quando vê o escândalo de um pastor, vê o escândalo de um outro pastor vindo à tona, aí você se questiona: por que os pastores estão fazendo isso? Por que muitos escândalos hoje nas igrejas? Claro, o sistema quer exatamente isso. Por exemplo, diferente com a Coreia. Na Coreia, o líder, o presidente, aquele que está na primeira cadeira, ele combate o cristianismo de forma direta, mostrando mesmo que sois comunistas, nós somos comunistas, nós somos satânicos, nós somos inimigos da religião, nós somos inimigos de Deus. O único que pode aqui governar e falar sou eu. Essa é a voz do presidente da Coreia. Agora, se é Coreia do Norte, Coreia do Sul, você pode investigar também. Tem um celular, então investiga. Mas é a verdade. O Ping Yong, o Ping Xing, esse presidente é exatamente assim, ele é direito. Agora, existem outros presidentes, outros governantes, que são os inimigos de Cristo, inimigos da religião, só que eles combatem de forma diferente. Eles são os ditadores. Mas sabe como é que eles combatem a religião? Enviando pessoas infiltradas dentro das igrejas. Enviando pessoas dentro das igrejas. E quando os escândalos vêm, na verdade, na outra mão, ele já tem algumas leis preparadas para fechar a igreja, para combaterem os pastores, para asfixiarem a igreja. Sabe o que eles vão buscar de argumento? Sabe o que eles buscam como base para servir de argumento ou de sustento para que essa ou aquela lei tenha peso contra a religião? Eles buscam exatamente as leis que eles já prepararam antes desses escândalos subirem, ou virem à tona. Isso é, aí eu pego 2, 3 pessoas e envio para poderem manchar o cristianismo. E estes tais são infiltrados como pastores. Quando os escândalos vierem, na verdade, os escândalos estão vindo de pessoas que eu preparei, de pessoas que estão conscientes que nós temos uma lei para combater Cristo, para combater o cristianismo. São verdades sem filtro. Mas é a verdade. E por serem verdade, é que eu estou trazendo aqui. E quem está a sofrer são as ovelhas. Aquelas pessoas que não são espirituais. Aquelas pessoas que não são espirituais é que estão sofrendo. Ah, não vou para a igreja, não vou mais para, não creio no cristianismo, não creio na religião, o que os pastores fazem, frita, assam, coisas. Entendam, os verdadeiros homens de Deus até podem ter uma outra falha, mas são pessoas limpas. São pessoas com dignidade. São pessoas que merecem sim o teu, o meu, o nosso crédito. Ainda existem homens de Deus, ainda existem homens com caráter. E muitos dos que estão trazendo escândalo são mesmo parte de um sistema satânico. São pastores que são pagos para isso. Eles recebem muito e muito dinheiro para fazê-lo. O governo faz questão de pagar, de bancar. Eles ganham com isso. Logo, quem sai a perder? São as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas, todo tipo de informação, sem filtrarem, só recebem, sem filtrarem, guardam aqui dentro, guardam no coração, e desistindo assim da fé em Cristo Jesus. Mas para finalizar, a fim de não tornar o nosso vídeo longo, eu quero terminar fazendo algumas perguntas. Quantos reis na face da terra existem com pecado, não só pecado, com crime, vou dizer assim, crime de pedofilia? Tem reis. Existem reis na face da terra, existem presidentes na face da terra que têm o crime de pedofilia sobre suas costas. Existem governantes, deputados que têm o crime de pedofilia sobre suas costas. Então não são só pastores. E repito, muitos dos pastores estão fazendo escândalo, fazem parte de um sistema satânico, foram treinados e preparados para fazer o que eles têm feito, para trazer o que eles têm apresentado ao mundo. E eles ganham com isso. Porque antes de um escândalo ser apresentado, eles já têm uma lei. Só precisam de algum escândalo para dar peso a essa lei, consistência a essa lei criada, quando for apresentado. Quantas são as mulheres, as crianças? Quantas são as filhas
nossas que foram para as escolas e que perderam a virgindade na mão, repito, dos reitores das faculdades, professores. Nós ouvimos muito de professores que fazem vida cara às alunas em troca de uma nota. Existem pessoas que estão me acompanhando agora, estão assistindo esse vídeo, reprovaram. E essa pessoa foi ter com a diretoria, apresentou inclusive sua queixa. Senhor diretor, senhora diretora, o professor Beltrano, o professor Cicrano está a fazer isso e aquilo, quer se deitar comigo. Mas taparam os ouvidos, fecharam os olhos, fingiram que não ouviram e deixaram essa aluna na mão de Satanás. E aí o professor aproveitou-se dessa libertinagem para poder tirar a virgindade da aluna. Nós temos aqui os hospitais, nos hospitais, as meninas que estão fazendo estágio. Quantas filhas nossas foram para os hospitais nos estágios e perderam a virgindade dentro do próprio hospital, num lugar com dignidade, dentro do hospital. Você está indo para o hospital, o carro no quintal está a mexer, e as pessoas passam como se não tivessem a ver nada, porque a filha de um pacato cidadão está sendo já asfixiada na mão de um médico, na mão de um doutor, muitas vezes do próprio homem que está fazendo trabalho de fiscalização, o próprio homem que está ali supostamente a educar, a ensinar, tudo em troca de uma nota. Mas por que essas verdades não vêm à tona? É só um pastor pecar que torna-se notícia internacional? É só um pastor errar que torna-se notícia internacional? É só um pastor discutir com a mulher dele, já torna-se capa de jornal? Mas temos políticos, professores, juízes, advogados com pecado de pedofilia sobre as costas, com esse crime. Isso é, muitos estão sentados em cadeiras de juiz, mas que também têm crimes aqui, sobre os seus ombros. Sobre os seus ombros. Mas agora, por que toda pessoa aponta para a igreja e critica a igreja, condena a igreja? Por quê? Porque o desejo do coração, do vosso coração, era atacar Cristo de forma direta, só que não conseguem. Atacam aqueles que servem a Cristo. Por quê? Porque têm medo do governo de Cristo. Por isso é que nas vossas faculdades, nas vossas instituições de ensino, não tem Bíblia. E a Bíblia é o maior livro de moral e o mais pesado livro de moral existente nos 4 cantos desta terra. Não existe um outro livro de moral que contrapõe ou que asfixia a Bíblia Sagrada. Não existe. Não existe. Não existe. Estamos diante de uma sociedade onde a bruxaria é aplaudida, onde a bruxaria tem posição, onde a bruxaria é colocada em um lugar de destaque. A bruxaria. Mas a própria Sagrada Escritura, os ensinos verdadeiros, os verdadeiros ensinos morais que transformam o caráter de um homem, de uma sociedade, do mundo, é asfixiado. A Bíblia Sagrada é colocada lá embaixo, enquanto os livros de macumbaria, os ensinos da bruxaria, é colocado no auge. Verdades sem filtros. Verdades sem filtros. Essas verdades vocês não conseguem ouvir, vocês não gostam de ouvir. E vídeos assim com esse conteúdo, vocês fazem o quê? Vocês impedem de avançar. Vídeos assim com essas verdades, vocês impedem de avançar. Vocês impedem com que haja visualização. Vocês fazem de tudo para que não tenha like, para que esses vídeos não vão distante. E não preciso nesse vídeo pedir se está se agradando ou não. Coloca o teu like, põe o teu coração para fazer a máquina saber que é importante. Não, eu já sei que é importante. Eu já sei que esse conteúdo é importante, eu sei. Não é a máquina que tem que determinar se é importante ou não, porque eu sei que é importante. E você que está me acompanhando agora sabe que esse vídeo é importante. O que estamos a trazer aqui é verdades. Agora, por que você não vai partilhar? Porque até você que está acompanhando está a te doer enquanto acompanhas. Estás a ferver, estás a fermentar, exceto para quem já tem amor pela verdade. Para quem ama a verdade, está aplaudindo enquanto está assistindo. Sim, senhora. Glória a Deus. Aleluia. Um homem falou tudo. Não é um homem. É o meu Deus abrindo a minha boca para trazer essas verdades. É o meu Cristo. Aí, por exemplo, o rei Tade de Anguiço, né? Esse camarada, o rei Tade de Anguiço. Olha como é que ele é abraçado e aceite pelos governos. Vejam, por quê? Porque tais governos são governos satânicos também. Porque o próprio Satanás, que é o pai do Tade de Anguiço, é o mesmo pai de todo e qualquer algum político que tem o coração frio, o coração doentio, no poder.
E essas pessoas têm ódio da religião, têm ódio de Cristo. Por isso colocaram pastores infiltrados dentro das igrejas para trazerem escândalos. E o mundo só ouve pastor, fez pastor, puseu pastor assou. Entenda, não são todos os pastores. Repito, tenho erros e falhas também. Tenho erros e falhas. Que ao trazer aqui os tais erros e falhas também seriam escândalos. Seriam escândalos, sim. Mas não posso deixar de vos trazer a verdade, sabe por quê? Porque eu luto contra os meus pecados todos os dias da minha vida. Eu luto contra os meus pecados todos os dias da minha vida. Quem me dera acertar o tempo todo? Quem me dera? Essa é a minha luta. Esse é o desejo do meu coração. Acertar sempre é o grande desejo do meu coração. Por isso é que eu amo as verdades. Eu amo as verdades de Cristo. Mesmo confrontando a minha podridão, o meu pecado, os defeitos que existem em mim, ainda assim eu amo. Porque em Cristo, em seus ensinos, eu vejo vida. Vida. Vida essa que vocês não veem. Vida essa que vocês não veem. Estamos diante de uma sociedade doentia, onde as verdades que deveriam servir de bálsamo são enxergadas como veneno, enquanto o veneno é aquilo que vocês estão abraçando, comendo em vossas casas, nos vossos palácios. Temos muitos pastores se cometendo muita coisa que não presta, temos, infelizmente temos. Mas também temos muita podridão em muitos outros lugares que não vêm à tona. Até vocês vêm, mas não querem trazer à tona. Sabe por quê? Porque não são pastores. Porque não são pastores. Eu acredito que o que eu trouxe é quase tudo. Ainda não é tudo, é quase tudo. E se Deus assim permitir, estaremos gravando a segunda parte de verdades sem filtro. Teremos a segunda parte de algumas verdades sem filtro. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Amém.